É possível que uma igreja que já experimentou o verdadeiro avivamento, que conheceu a riqueza da palavra de Deus, que conheceu os dons espirituais, essa igreja enriquecida com tantas virtudes gloriosas, essa mesma igreja se deturpar, começar a fazer bagunça e alimentar com certeza compulsões humanas, onde o verdadeiro avivamento começa a ir pelo ralo e nós começamos a ver que a bagunça já está dominando. Eu vejo isso como um tema muito atual, porque a igreja brasileira já experimentou avivamento, unção, há muita graça, virtude, poder. Enfim, a igreja no Brasil, em todos os segmentos, ela se fortaleceu tanto que hoje está, às vezes, abastecida e abastada demais com muitas coisas que talvez não lhe pertencem. Mas eu me lembro da igreja de Corinto, quando Paulo exorta essa igreja ali na sua primeira epístola, como essa igreja era uma igreja que tinha tantas características preciosas e tinha experimentado a virtude, a riqueza dos dons, e agora estava totalmente bagunçada. E aí, logicamente, Paulo é usado pelo Espírito para doutrinar, ensinar. É o que nos falta hoje. Doutrina e ensino para não nos perdermos no meio de tanta graça abundante, de tanta efusão do Espírito, de tanto avivamento, para que não venham movimentos oriundos da alma do homem e comece a bagunça. Olha o que diz Paulo aqui em primeira Epístola aos Coríntios, diz claramente: porque em tudo fostes enriquecidos. No primeiro capítulo, versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Olha, a igreja de Corinto experimentou a riqueza de conhecer a pessoa do Cristo nele. E diz também, em toda a palavra, uma igreja que conhecia a palavra, e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma igreja que tinha tudo, tinha riqueza, tinha palavra, tinha conhecimento, nenhum dom faltava e estava somente esperando a vinda do Senhor. Estava tudo em plenitude. Mas quando você começa a olhar essa ação maligna humana, diabólica dentro da igreja, você começa a ver como ela se desvirtua, como ela começa a dar brechas a coisas malignas. E isso acontece nos dias de hoje também. Todas essas virtudes que a igreja de Corinto tinha, a igreja brasileira também tem, no mundo inteiro. Porém, onde podemos medir, mensurar, onde estamos guiados realmente pelo Espírito de Deus e onde estamos guiados por compulsões humanas, ou síndromes humanas, vontades, paixões humanas e carnais, e aí, logicamente, a ação diabólica entrou para trazer bagunça dentro da igreja. Nós, através dos tempos, vimos muitos avivamentos, desde Atos 2, avançando na história, você vai ver o avivamento em Gales, no país de Gales, avivamento na Europa, você vai ver avivamento na Alemanha com a reforma, você vai ver avivamentos na América, na Rua Azusa, enfim, todos com suas virtudes e suas dificuldades, porque houve muitas dificuldades de coisas humanas também, e esses avivamentos vêm passando através dos continentes até chegarmos a avivamentos tão banalizados e características que aparecem aos milhares aqui na internet, como of the king, of the power, of the master, sei lá como pode ser dito, toda essa expressão que às vezes parece mais um circo onde o Espírito Santo está tão longe, e lamentavelmente o mundo está olhando isso, o mundo está observando isso, e o nome do Senhor, a virtude do verdadeiro evangelho, o que é o verdadeiro avivamento, está sendo banalizado. Gente, não sei se vocês viram, com essa frase, of the king, of the power, fizeram músicas banais, fizeram chacota, estão fazendo, meu irmão, o mundo secular, até os ateus, gente da internet, todos aqueles youtubers que se dedicam a defamar, estão banalizando, estão zombando, estão aviltando algo que deveria ser algo sagrado, mas não é. Não estou dizendo que zombar, banalizar isso será o correto, mas essa é a brecha que a igreja, com seus representantes, né, da bagunça,
e da desordem estão provocando. Nós precisamos estar alerta nisso. Muita gente me diz, Natanael, você está sendo muito categórico, há muito tempo que você vem trazendo exortação. Mas, querido, há uma sequência de vídeos de exortação. Eu quero te perguntar, você crê que a exortação, a sã doutrina, o ensinamento faz bem para a igreja? É necessário? Porque eu poderia gravar vídeos aqui, olha, crente pode ou não pode fazer isso? Por que isso é aquilo? Por que o outro é aquilo outro? Meu Deus, tanta coisa que chama a atenção, tanta bagunça hoje em dia que chama a atenção e prende gente que quer se alimentar de coisas que não levam a nada. Mas para você é importante essa doutrina, para você é importante a exortação, citar versículos bíblicos segundo as diretrizes do Espírito para a igreja. E aqui nós vemos esse exemplo na igreja de Corinto, que tinha tudo isso, toda essa abundância, mas era uma igreja chamada de carnal, era uma igreja que dava vazão a coisas malignas, como orgias sexuais, porque em Corinto havia muitos cultos pagãos, onde havia tanta promiscuidade, tanta prostituição cultural, e era maligno, e ali havia uma grande batalha contra essa cultura, e implantar uma igreja ali não, com certeza não foi fácil. Paulo se encarregou de doutrinar e ensinar, e aqui temos ensinamentos preciosos, numa igreja que tinha avivamento, mas o avivamento virou uma bagunça ao ponto de, no capítulo 12, Paulo ressaltar e demonstrar como realmente se manifestava o Espírito com seus dons, como também no capítulo 13 ressalta a importância do amor, porque não adianta, às vezes, ter tanto movimento e efusão, e o amor estava se acabando, e havia brigas ao ponto de termos litígios de brigas judiciais. Você vai ver brigas judiciais em 1 Coríntios 6:1, você vai ver claramente onde há evidência que havia brigas de irmão contra irmão. Fora isso, algo que era sagrado, gente, algo que era sagrado, que era o partir do pão e beber do cálice, que lembrando da morte de Cristo, se tornar algo banalizado ao ponto de pessoas saírem bêbadas dessas reuniões, iam lá para as comilanças, como sempre digo, não é ceia. Depois de haver ceado, tomou o cálice e o pão. Não esqueça que ceia era para o judeu. E os coríntios queriam fazer uma ceia porque os seus cultos eram cheios de comida, de bagunça, de orgia, e queriam fazer essa lambança dentro da igreja do Senhor. E nós precisamos tomar cuidado. Então, preste atenção. Coisas lindas, preciosas, se tornaram banais. Você vai ver no capítulo 11, leia o capítulo 11 de 1 Coríntios, como Paulo doutrina e ensina como deveria ser feito algo que era um sacramento precioso, o qual tinha sido jogado às traças, jogado à bagunça, ao ponto, como eu falei, de todo mundo querer se embebedar e comer, ao ponto de Paulo falar, tá com fome, cara, vai comer na tua casa, aqui tá achando que é bagunça? E estavam distorcendo coisas preciosas. Uma igreja que tinha riqueza, tinha a palavra e tinha abundância de dons. Olha, os dons viraram status. Esse é o grande problema, quando o dom vira status. Quando você quer provar para alguém que você é poderosíssimo, porque você fala em línguas ou porque você fala alguma coisa. E essa onda já entrou na igreja, principalmente da ala pentecostal, onde todo mundo é forçado a falar em línguas. Eu já gravei vários vídeos sobre isso. E tem um vídeo crucial que eu falo sobre essa questão do falar em línguas. Por quê? Porque isso vira status. Porque se você não fala em línguas, você não prova que você é ungido, revestido. E hoje em dia, eu te digo, se destaca mais, se propaga mais o falar em línguas para provar para irmãos, para provar para crente, para provar dentro da igreja que você tem o poder. Tome cuidado com isso. Eu te falo como pentecostal, eu te falo porque eu nasci no meio do Pentecoste, da ala pentecostal. Lógico, hoje me afastei do sistema religioso, sou pastor, pastorei um rebanho para a glória do Senhor. Se você quer nos fazer uma visita, venha. Muita gente diz assim, você não está nas redes sociais, porque eu saí de muita coisa, gente. Sair de toda essa sistêmica, mas pregamos, ensinamos, exortamos, temos crianças, temos adolescentes, temos jovens, temos casais, temos uma igreja estrutural, linda, abençoada, com todos os defeitos como qualquer outra igreja, porém, pregamos a excelência do reino de Deus. Agora, preste atenção. Tome cuidado quando toda essa efusão de dons são para provar coisas para os outros. Isso é status. Tem uma passagem aqui que eu estava lendo, algo seríssimo.
E justamente no tocante às línguas estranhas, sabe por quê? Porque há muita gente que quer falar em línguas para mostrar para os demais irmãos, para os fiéis. E Paulo, olha o que diz a doutrina aqui, entre tantas outras coisas que eu posso falar sobre as línguas estranhas, que são doutrina e são descumpridas em manifestações de bagunça dentro da igreja. E eu acredito na efusão dos dons, eu acredito na manifestação de coisas sobrenaturais, e eu gosto e amo o verdadeiro avivamento. Não estou aqui combatendo a efusão de Pentecoste, não estou combatendo isso, mas eu gosto de doutrina, amo a doutrina, porque isso é o que a palavra do Senhor nos ensina. Olha o que diz aqui no versículo 22 de 1 Coríntios 14, versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal. Eu concordo que são um sinal. Não para os fiéis, não para os fiéis. Então, olha para mim, crente pentecostal, se tu está inventando línguas, porque tanta esse empurre, essa ação para que você fale em língua, o status das línguas, entre outros dons, é tão forte que as pessoas são formatadas, né, empurradas para que elas inventem. E há muita gente inventando línguas porque quer provar para os fiéis que ele tem o poder, que ele é batizado, que ele é um suprassumo no poder, que ele tem o poder, que ele tem a chama, que ele vai fazer alguma coisa. Então, as línguas não são senão para os fiéis, não são. Mas, se você ler o contexto, está falando que as línguas, a glossolalia, como alguns falam, era um sinal para falar mensagem para os incrédulos. Você sabia disso? Sabemos que alguém se edifica, alguém pode orar em língua, não tem problema, não tenho nada contra as línguas, mas cuidado, o perigo é quando você está emitindo sons inventados. Isso é status, estou dando um exemplo aqui. Não são para os fiéis, mas para os infiéis. Leia isso em 1 Coríntios 14, 22. Hoje eu não vou anotar nada, mas quero falar com você. E assim outros dons, dom de discernimento de espírito, dom da palavra, dom de operação de cura, de milagres, tantos dons que nós temos. E há outra lista onde diz dom de servir, dom de contribuir. Esses dons ninguém quer, mas todo mundo quer aparecer. Então, o problema é quando o dom virou status e todo mundo corre atrás do status. E agora, com internet, com Instagram, com Facebook, tanta coisa, com certeza isso vai se tornar uma cama diabólica para fazer a festa das bagunças da ordem maquiavélica do coração do homem. Meu Deus do céu. Então, tome cuidado quando isso se torna status. E aí vai surgir esse avivamento of the king, of the power, de tanta bagunça, que estamos cheios, olha para mim, estamos cheios dessa bagunça, dessa desordem que é produzida pelos quintos dos infernos. Precisamos voltar à sã doutrina, ao ensino da palavra, precisamos ser avivados sim, precisamos ter dom sim, precisamos ter o verdadeiro dom de língua, o verdadeiro dom da palavra, o verdadeiro dom de interpretação de língua, o verdadeiro dom da profecia. Creio em tudo isso, pelo amor de Deus. Agora essa baderna que estão inventando, não, Senhor, precisamos disso. E devemos parar de profanar aquilo que é sagrado, como a igreja de Corinto. É um exemplo só, mas quanta coisa sagrada hoje é profanada. Se profanou o louvor, se profanou a palavra, se profanou a pregação, se profanou como os coríntios estavam tomando cálice e comendo pão, lembrando da morte, mas saíam carregados, bêbados, e queriam exaltar esse demônio da gula. Então nós não podemos aceitar isso. Paulo diz claramente em 1 Coríntios 14, 40, diz que é necessário fazer tudo com ordem e decência. Por que ele destaca a palavra decência? Por quê? Porque havia coisas indecentes dentro da igreja. Essa igreja avivada estava fazendo coisas indecentes. Sabe quando começam a acontecer as coisas indecentes? Quando você pega por referencial uma pessoa poderosíssima, com dons, mas o seu caráter está zero. E hoje nós vemos muita gente que tem muitos dons, mas o seu caráter zero. Ele é um pilantra, um vagabundo, um mentiroso, um adúltero. Não interessa, contar o que ele revele, contar o que ele fale, contar o que ele pregue, contar o que ele faça cair o fogo do céu. Isso não é de Deus. Então tem que se fazer com ordem e com decência. Devemos deixar a indecência. Além disso, havia muita briga com esse status dessa bagunça. Havia muita briga e dissensões.
Logo no começo ele já começa, vocês são carnais. Como que uma igreja rica em palavra, rica em conhecimento, rica em dons, que conhecia tanta coisa, saboreou o verdadeiro avivamento, eram chamados de carnais. Por quê? Porque eles usavam todo esse avivamento, todos esses dons para se dividir. E ele falava, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Que bagunça é essa? Carnalidade do inferno que está no meio de vós. Vocês são carnais. Ele fala claramente no capítulo 3, ele fala, vocês são carnais. Vocês estão tudo dividido. Estão todos divididos. O sectarismo dentro da igreja é carnalidade, quando um diz, eu sou de Calvino, eu sou de Wesley, eu sou de Lutero, eu sou luterano, eu sou arminiano. Isso é carnalidade, já falei muito sobre isso. E todos esses movimentos que estão seguindo homens, e às vezes dentro da própria igreja local, eu sou discípulo do fulano de tal, já vivi esse tempo, eu sou da célula do líder tal, eu sou discípulo de A, B, C, D. Carnalidade, a igreja é um corpo só, lavado e redimido no sangue do Cordeiro. E a carnalidade do estado de ser discípulo de alguém, de um ser humano, é coisa oriunda do mal, do mal. E o homem é perito em fazer coisas malignas e nefastas. Então, vamos nos afastar disso, vamos ser discípulos de Cristo, vamos seguir o evangelho do reino. Te convidamos para estudar conosco e conhecer mais da sã doutrina à luz dessa palavra verdadeira e gloriosa que é lâmpada para a nossa vida. Nós precisamos vencer esses males. Tantas coisas que podemos falar dessa igreja de Corinto, que é um reflexo, é uma ideia do que está acontecendo nos dias de hoje. Que o Senhor nos livre, que possamos trazer a verdadeira e sã doutrina para que possamos andar em ordem e decência segundo a vontade do Eterno. Um abraço e um beijo no seu coração.